Vou aproveitar que você está de pé, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E vou pedir para você já abrir sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 58. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu vou repetir isso, hein? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Antes de você se sentar, eu gostaria que você dissesse assim comigo: eu sou inabalável. Foi só para treinar, tá? Sei que vai melhorar. Eu sou inabalável. Agora eu estou dando um 6 aí. Vamos de novo. Eu sou inabalável. E agora para Jesus mesmo. Eu sou inabalável. Amém. Feche seus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser declarada neste lugar. Que ela venha cair nos nossos corações, Senhor, como uma semente frutífera. E que ela venha, Senhor, através dessa semente, multiplicar para essa cidade, para essa nação e para este mundo que o Senhor nos deu para governar. No nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. A gente tem falado esses dias aí nos DCCs, né, nos cultos, muito sobre fé. A gente tem falado muito sobre uma fé e aí em vários aspectos, né? E nessa noite eu quero falar sobre uma fé inabalável. E esse versículo ele tem tudo a ver com isso, porque outro dia o pastor até falou uma frase, eu não vou lembrar agora, eu até mandei ela lá no grupo, mas é justamente sobre esse tema, né? Que a nossa permanência em coisas que a gente faz, a nossa constância, ela está totalmente relacionada com a nossa fé, né? Então, você permanecer no Senhor, você ser constante no Senhor, é um termômetro para medir a sua fé. Quando você permanece, quando os anos passam e você continua, né, isso mostra que você é uma pessoa que tem fé. E que tem uma fé, né, provavelmente inabalável. E o oposto também a gente vê muito acontecer, infelizmente, né? A gente vê pessoas que se convertem, né, que às vezes até tem uma conversão genuína, que chegam apaixonadas pelo Senhor, né, e querem trabalhar, querem fazer coisas para Ele. E até por um tempo elas fazem, com muita intensidade até, né, que no começo geralmente tudo é mais intenso, né? É igual namoro, né? Você começa um namoro mais intenso, né? Quer ver todo dia, né? Dar mais presente, né? E depois o tempo ele vai, né, deixar isso um pouquinho mais ameno, né? Mas aí é melhor também, porque se torna em amor, né? Então não é mais aquela paixão que pode acabar, né? A paixão ela pode acabar, mas o amor não, porque o amor é uma escolha. E a nossa fé, ela é medida justamente pela nossa constância, pela nossa permanência, né? Paulo, nesse versículo, ele estava querendo dizer um dos aspectos da fé, né? Isso ele estava falando para aquelas pessoas ali em Coríntios, que eles fossem firmes, né? Que eles não se abalassem. E além de ser firme e não se abalar, né, eles deveriam ser dedicados à obra do Senhor. Por quê? Porque ele sabia, né? Paulo sabia que o trabalho dele no Senhor não seria inútil, não seria em vão. E muitas vezes a gente vai colher algumas coisas aqui nessa terra, né? Você vai colher muitas coisas no Senhor nessa terra, em nome de Jesus, mas muitas coisas você só vai colher lá no céu, no seu galardão, quando as suas obras passarem pelo fogo, né? E aí, essas obras, né, eu espero que todos aqui tenham, no mínimo, obra de ferro para mais, né? Que elas não sejam queimadas, que você receba a sua coroa, em nome de Jesus. Mas nosso coração diz muito sobre isso, e a gente precisa, então, ter essa noção.
Um dos aspectos, como eu disse, da fé é a constância. Permanecer é uma escolha. Nós precisamos então escolher permanecer no Senhor. E eu quero ler isso contigo, né, em um outro texto. Olha comigo lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 5. Olha só o que Tiago escreveu. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento de boa vontade, e lhe será concedido. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só de novo esse verso aqui, o verso 7. Não pense tal pessoa que tem essa fé aí, dita no verso anterior, né? Que é como a onda do mar, que receberá algo do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. É o famoso, né, trazendo para a nossa linguagem, em cima do muro. Então, o Senhor nos chama para sair de cima do muro. A verdade é essa, né? Nu e cru, Tiago estava dizendo isso, porque muitas vezes a gente fica assim, sabe quando você sabe que você não é bom numa coisa? Geralmente a gente é bom em uma coisa, não é verdade? A gente tem alguma coisa que a gente é melhor, né? Mas eu me lembro quando eu estava para escolher a minha profissão, né? Então, assim, eu comecei fazendo um curso de elétrica, depois fiz um curso de auxiliar de escritório, depois trabalhei numa obra lá na expansão da fábrica de armador. E então, tipo assim, eu fui aprendendo um monte de coisa, sabe? É bom, é muito legal isso, mas eu não era bom em nada. Eu fazia tudo e não era bom em nada, sabe? Às vezes eu falo isso com os meninos, né, que tá aqui nos instrumentos. É muito legal saber tocar bateria, saber tocar baixo, teclado, né? Eu sei um pouquinho de cada coisa. Mas o ano passado eu falei assim, agora chega. Só se precisar mesmo. Eu vou tocar guitarra. A guitarra é meu instrumento. Vou estudar a guitarra, vou me aperfeiçoar na guitarra, vou aprender mais a guitarra, né? E tenho falado isso com os meninos aí do violão, né? Vocês podem aprender a tocar outras coisas. Vocês podem abençoar o ministério de louvor com outros instrumentos, mas decidam uma coisa e sejam bons naquilo, sabe? Porque isso vai fazer toda a diferença, né? A pessoa que é bom no que faz, sabe? E para a pessoa ser bom numa coisa, ela precisa ser constante naquilo, né? Anos e anos praticando, fazendo a mesma coisa, é que vai te fazer aperfeiçoar uma coisa e ser bom nela, né? A gente vê, né, pessoas, sabe, começando coisas e parando. Diversas coisas, sabe? Eu acho que todo mundo, até eu, já comecei uma coisa e parei. Um curso, entrou num trabalho animado e passou um tempo, já viu que não era aquilo que você queria mais. É normal o ser humano, né, passar por essas fases. Mas não é normal ele viver a vida inteira assim. Uma hora você tem que achar uma coisa e falar, não, é isso aqui, é o que eu quero fazer. Até porque, né, quando você for ver referências de várias coisas, né, eu vou trazer para o nosso meio de novo, referências, por exemplo, de áreas específicas da Bíblia. Até estava falando isso com a Veridiana outro dia. É muito legal você ver que tem gente que prega o ano inteiro a mesma coisa, né? O apóstolo André prega sobre aliança o ano inteiro, né? E o cara é muito bom naquilo que ele fala. Por quê? Porque ele especializou naquela área, né? E aí você vai ver o Issacar, né, o Judá Bertelli, falar muito sobre presença. Eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente esse ano. Sobre presença, sobre o Espírito Santo, sobre profecias, né? Os caras são bons naquilo, né? Fala daquilo o ano inteiro, todo momento. Você vai olhar no Instagram deles, todo dia postando coisas sobre aquilo. Então, pessoas que se especializaram numa área, né? E nós somos chamados também, né, dentro do meio cristão, a se especializar numa área, né? Numa coisa, num chamado, né? Vai ter gente que vai saber dançar. Se me colocar para ministrar a dança aqui, sai todo mundo correndo, porque vai ser muito ruim. Então eu não sirvo para dançar, não adianta, né? Mas tem homens que dançam
em ministérios, a gente vê algumas igrejas aí. Inclusive, a gente foi no Jump lá, tinha uns caras dançando muito bem junto com as moças lá. Mas eu não sei dançar, não é minha área, né? Eu sei tocar, então minha área é essa. Né? Às vezes você foi chamado para ser um bom mordomo, você gosta de servir, né? Você vê uma necessidade, você já está correndo para resolver. Né? Essa pessoa é mordomo, né? A gente vê mordomos natos por aí, né? Às vezes você foi chamado para ensinar, né? O Senhor está te chamando para ministrar a palavra no EBD, você é um mestre, né? Você tem paixão por aprender a palavra dele, né? Então, e aí vai, né? Ser um profeta, ser um evangelista, são os ministérios, né, que Paulo nos deixou como exemplo para a gente se encaixar em alguns deles, né? A gente precisa se localizar nisso tudo aí, meu irmão ou minha irmã, né? Por quê? Porque senão a gente não vai ser bom em nada, a gente vai só ficar quebrando galho a vida inteira, né? E o Senhor está nos chamando para ser excelente em alguma coisa, amém? Está te chamando para ser excelente em alguma coisa. Muitos de vocês já estão fazendo o que deve fazer, né? E o Senhor só está te chamando para ser ainda mais excelente. Mas muitos de vocês talvez ainda não sabem, né, o que fazer. Parece até uma figurinha repetida, né? Eu falo muito disso. Mas é porque eu sou apaixonado por um cristão que se encontrou no seu chamado, sabe? Quando eu penso em chamado, meu coração queima assim demais, sabe? E não sei, né? Quem sabe eu vou me especializar nessa área aí. Então, quando, né, você estiver indeciso no seu chamado, já começa a me procurar que eu vou treinar nessa área aí para me ficar bom nela também. Por quê? Porque o Senhor quer nos colocar para multiplicar os nossos talentos, né? Todo mundo aqui já tem um, né? Alguns já tem 3 e às vezes não está multiplicando ainda, né? E o Senhor está te chamando a multiplicar esses talentos aí. E aí você precisa então correr para entender qual que é ele, né? Qual que é esse chamado para você frutificar. Só que você não pode ser inconstante, amém? Fala para o seu irmão assim: não seja inconstante. Você vê, eu estava falando de ficar em cima do muro, né? Tem muita gente que fica sempre recomeçando, sabe? Sempre às vezes tá congregando num lugar e passa um tempo, agora eu vou em outro, vou lá. E aí começa em outro lugar, e aí passa um tempo já está em outro, sabe? Muitas das vezes, a hora que o Senhor está começando a te fazer engatinhar ali agora você vai se localizar numa coisa. Agora você vai começar a servir, ou agora você vai ser tratado numa coisa que você precisa ser tratado. Aí quando vê a pessoa, vai embora, né? Então, você precisa criar raízes aí, né? E se deixar ser usado. É hora de se posicionar, né? Se tem alguém em cima do muro aqui nessa noite, já vai cair para o lado certo agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor está nos chamando a se posicionar, a estar no lugar certo, para que Ele nos use de forma sobrenatural, né? Eu sei que Ele não precisa de uma multidão para fazer grandes coisas. A gente viu, né, homens e mulheres que sozinhos, com a presença do Senhor neles, fizeram grandes coisas. Mas a gente está num tempo oposto, onde o Senhor vai fazer grandes homens e mulheres se ajuntarem para fazer grandes coisas, né? E eu creio nesse lugar aqui, nessas pessoas que estão aqui na minha frente, eu estou olhando para elas, grandes homens e mulheres que vão se juntar para transformar essa cidade toda aqui, amém? Né? Jesus, ele vai ser honrado nessa cidade através da minha vida e da sua, né? Nós somos chamados para isso, e eu quero nessa noite, né, ser somente o vaso que está recebendo do Espírito Santo essa palavra e passando para você, e eu também, né, recebendo isso. Não seremos mais inconstantes, não seremos mais pessoas que começam uma coisa e param. A gente vai começar e vai terminar. A gente vai começar e vai ser um abençoador naquilo que a gente começou, né? Então, o difícil disso tudo é você permanecer. Eu estava falando de novos convertidos, por exemplo. 1 ano é um tempo bom para você ver se a pessoa vai firmar ou não. Normalmente, aquela pessoa que não se converteu genuinamente, eu já vi isso muitas vezes, estou aí na caminhada aí já há muitos anos. Então, dentro de 1 ano, a pessoa normalmente some, né? E aí você começa a questionar, será que realmente essa pessoa se converteu, né? Aí tem uns que duram mais. Até 1 ano vai muito bem, e de 1 ano a 3 anos frutifica. E eu cheguei no 3 anos, é um consenso meu,
né, baseado nos estudos que eu fiz cientificamente na minha cabeça, que 3 anos é um período ótimo para você ver a maturidade de uma pessoa. E a gente vê na Bíblia vários exemplos disso, né? Jesus teve um ministério de 3 anos. E aí eu estava pensando outro dia, na Igreja de Nazareno também gosta dos 3 anos, né? Considera 3 anos de ministério para uma pessoa ser ordenada, um ministro. E aí, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu vivi 3 anos várias vezes. Eu vivi 3 anos, por exemplo, quando eu comecei a tocar violão. Com 13 anos de idade eu comecei a tocar violão. Pergunta de gincana, quer dizer, roia, na gincana do Ministério de Louvor. 13 anos, vocês não vão esquecer, o ano que vem vocês vão lembrar. Eu comecei a tocar violão. Com 16 anos eu comecei a tocar guitarra. Estava pensando outro dia, tentando lembrar que ano que eu comprei a minha guitarra. Então foi 3 anos que eu toquei violão, né? E aí comecei lá, né? Muito pior do que vocês começaram, né? Porque hoje vocês estão igual eu já estava lá atrás quando eu comecei a tocar. Mas eu falei para eles, hoje eles foram abençoados com uma semente e eles já estão muito à frente de quando eu comecei. Porque eu não tive teoria, né? Eu tive uma prática ali assim, né? Fui ensinado mais na prática e teve a necessidade. E aí quando veio, eles pediram para mim começar a tocar. E aí eu lembro que eu toquei num culto de jovens, eu acho, assim, que era comemoração de alguma coisa de jovens. A igreja estava toda, mas era jovens, né? Os irmãos vão lembrar tô tentando lembrar, lembrei do hino, do inário, né? Somos jovens do mundo velho. E por aí vai. Esse hino foi o primeiro hino que eu toquei na igreja. E daí em diante eu fui. E aí entrei no Ministério de Louvor, fiquei muitos anos no Ministério de Louvor, nessa igreja, né? Depois acompanhei meu pai e minha mãe numa outra igreja, fiquei mais alguns anos. Depois frequentei aqui, né, a Portas Abertas, né? E hoje eu estou aqui. E, inclusive, né, agora em setembro eu completei 3 anos aqui na igreja, né? Então eu vim para cá no finalzinho de 2020, né? E completei 3 anos agora no finalzinho agora de 2023. Então eu vejo ciclos de 3 anos. E aí às vezes você me pergunta, Jonatas, e aí, como é que você está agora? Né? E eu te falo, agora eu estou mais apaixonado que 3 anos atrás. Estou mais animado. Sabe por quê? Porque se fosse por mim mesmo, vou te falar bem a verdade, eu já teria desanimado há muito tempo atrás. Não é só esses 3 anos não. Mas eu aprendi uma coisa. Quando o desânimo começa a bater, é a hora que eu começo a bater também mais na minha carne e pedir o Espírito Santo para me renovar. E aí ele honra isso, sabe? Ele honra, porque a hora que você começa a dar uma desanimada, e tem consciência disso, porque você tem consciência de quando você está bem ou não espiritualmente. E você fala assim, não vou deixar me abalar por isso não. Não vou deixar de desanimar não vou deixar de orar não vou deixar de ler a Bíblia não vou deixar de jejuar não. É a hora que o Senhor começa a honrar isso, né? E Ele prometeu isso na palavra dele e ele cumpre. Que as suas forças, a hora que elas começam a se esvair sozinhas, porque o ser humano é fraco sozinho, ele pela manhã renova novamente suas forças. E aí você continua. E aí aquele fogo que está aí queimando, que estava querendo dar uma apagadinha, cai gasolina nele, ele acende de novo. E continua. E aí vai. E o Senhor, Ele está ministrando isso nessa noite no meu coração e no seu, dizendo, né? Te lembrando, na verdade, que quando você começar a se desanimar, lembre-se que você sozinho não vai se reerguer, mas o Espírito dele sim. Ele é o combustível que nos ergue. Ele é o combustível que nos acende novamente. Ele é o Deus que prometeu que vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Ele é. E se você tiver consciência disso, você nunca mais vai ser inconstante. Você nunca mais vai ser abalado. Você vai se tornar aquilo que você falou aqui no começo dessa noite. Inabalável. Você é inabalável. Sabe por que você é inabalável? Porque o Senhor mora em você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Então você não vai mais ser abalado. Eu sou uma pessoa que gosta de começar as coisas e terminar. Até anotei isso. Sou perfeccionista em começar e acabar.
né? Eu lembro de muitas coisas, né, que eu faço, às vezes coisa boba lá em casa mesmo. Eu começo a arrumar uma coisa lá e enquanto no cabo, sabe, eu fico desinquieto. Minha esposa sabe disso. Eu tô mexendo comecei a pôr piso lá, né? Eu fiz uma laje lá, tá do tamanho desse espaço aqui do altar mais ou menos, e a escada, né? E comecei a pôr piso lá. Não sou pedreiro não, tá? Se um dia você for lá em casa, você vai ver que é meio tortinho. Mas eu sou teimoso. Eu acabei de falar que eu faço um pouquinho de cada coisa, então eu sou teimoso. E aí, comecei a pôr piso lá quando a Veridiana estava grávida. Falta 3 degraus para acabar ainda, vocês acreditam? Falta 3 degraus para acabar, mas eu não parei. Várias vezes eu pensei assim, não, eu vou pagar um pedreiro para acabar aqui. Aí depois eu falo, não, eu mesmo vou acabar. E tô mexendo. Aí comecei a construir uma garagem lá, né? Quem foi lá em casa esses tempos agora viu lá. Eu ajudei os pedreiros a fazer, tô rebocando um alicerce lá. Então assim, mas enquanto não vê acabado, sabe, eu fico desinquieto. Então eu tenho que acabar. Às vezes é falta de tempo mesmo. Tanto é que já tem a Hannah já tem 1 ano e vai fazer 1 ano e meio, né? Então já tem 1 ano e meio que eu tô pelejando lá. Mas eu ainda vou acabar esse ano, em nome de Jesus. E eu penso isso, sabe? Eu tenho que começar uma coisa e acabar. Cursos, né? Vários cursos eu comecei. Eu lembro que quando eu estava lá na igreja em Dores, naquele período que eu fiquei lá na igreja de Dores ajudando, o pastor Eduardo falou comigo assim, por que você não faz uma licenciatura? Você pode dar aula em escola. E eu estava realmente meio perdido, porque eu estava trabalhando na academia, mas eu não queria mais, estava ganhando mal e estava trabalhando nos horários muito aleatórios, sabe? Trabalhava de noite, de manhã, e eu já contei isso aqui, né? Mas eu não canso de contar, né? Eu também queria muito estar nos cultos de quarta-feira, e eu não podia porque eu trabalhava à noite. E aí eu comecei a orar, né? Pedir ao Senhor que abrisse uma porta, né, para que eu pudesse honrar Ele e ser honrado com isso também, né? Olha, pega essa chave. Se você pedir alguma coisa para você mesmo, já mentaliza que essa coisa, o que essa coisa vai fazer para honrar o Senhor. Mentaliza isso aí, uma chave, hein? Tô pedindo uma coisa para Deus, é um carro. É para me abençoar, para mim não vir a pé para a igreja. Mas vai abençoar também na hora que eu for para a carreata todo ano, amém? Vai abençoar também a hora que eu ver uma pessoa precisando de uma carona e eu dar uma carona. Então, a gente tem que saber pedir, sabe? A Bíblia vai dizer isso, que a gente às vezes pede e não ganha porque a gente pede mal. E aí eu pedi para o Senhor, eu estou precisando ganhar mais, estou precisando de um salário melhor. Mas isso vai te honrar, porque eu vou dizimar mais e porque eu também vou conseguir ir na igreja na quarta-feira de noite. E não deu outra. Aí eu comecei a fazer essa licenciatura. Com 2 meses fazendo o curso de licenciatura, eu acho que eu até tinha voltado já para Barroso. Abriu a porta do serviço lá onde eu estou hoje, só que eu estou em outro cargo, né? Mas aqui em Barroso, no banco, né? No Cicobi. E aí o Senhor abriu essa porta, né? Fiquei 3 meses lá na outra cidade fazendo um treinamento. E eu consegui honrar o Senhor através de uma oração que eu fiz, né, pedindo para Ele me abrir uma porta. Ele me abriu, me honrou, né, e ainda me ajudou, né, a poder abençoar a obra dele também, né. Então hoje eu sou um abençoador graças a uma oração que eu fiz certa, e isso fez toda a diferença, né. Então às vezes você precisa entender isso, que você muitas vezes vai pedir coisas para o Senhor, mas que elas sejam para abençoar a obra. Amém? Isso é uma chave muito importante. E aí, quando eu descobri o meu chamado, eu estava, estou contando a minha história, estava falando sobre ser constante, né? E só finalizando, aí eu comecei essa licenciatura, entrei no banco, uma área nada a ver, né? Porque eu estava fazendo licenciatura em Educação Física, mas eu falei, eu já estou fazendo, eu vou terminar. Então você vê, eu nem precisava terminar, né? Não ia precisar pagar mais e não ia nem trabalhar nessa área temporariamente, né? Mas eu fui e terminei. Falei, não, vou terminar essa faculdade. Aí depois de 6 meses já trabalhando no banco, terminei a licenciatura, né? Mas não usei, espero não precisar em nome de Jesus, que hoje eu já me encontrei nessa área que eu tô. Mas eu sempre tenho isso em mente, sabe? A gente precisa terminar ciclos, né? Hoje esses 5 alunos que estão aqui, 4 de violão e 1 que era da bateria, finalizaram um ciclo, né? Então em novembro do ano passado eles começaram
Até o Patrick começou violão também, né, Patrick? E aí depois ele falou assim, esse não é pra mim não, vou pra outra área, né? E acabou indo pra área da bateria. Mas eles continuaram, né? Então eles foram, né, persistentes. E quando eu convidei ele para fazer parte da formatura, foi justamente por isso. Os meninos da bateria não conseguiram dar aula até no final do ano agora, mas ele foi um dos frutos, né? Porque ele continuou praticando e inclusive integrou o Ministério de Louvor, né? Tem abençoado o Ministério de Louvor. Então eu quis honrá-lo também nessa questão. E eu falei com eles, vocês terminaram um ciclo. O ciclo de vocês, ele, né, se encerra. Eu nomeei como um curso básico, né, de violão, porque eu também não sei muita coisa. Falei com eles, eu sei um pouquinho, o que eu sei eu ensinei para vocês. Agora, daqui para frente, é com vocês. Né, ainda dei uma colher de chá para eles, né, falei assim, isso vocês não estão sabendo o que vocês vão fazer? Peraí que eu vou ajudar. Né, falei com o Marcos, Marcos, obriga agora o Daniel e a Duda a tocar no DCC. Né, falei com o Elks, o Elks e o Brian, vocês vão tocar nos DCC de vocês, e ainda arrumei um jeitinho de tocar no culto de homens também, glória a Deus por isso, para que eles treinem e avancem, né? Para que daqui a pouquinho, a hora que eu precisar, né, de mais gente aqui, já está precisando, né, porque nunca é demais, né, eu vou trazer eles para o louvor em nome de Jesus, né? E aí eles precisam agora ser o quê? Constantes e abundantes naquilo que foi designado para eles fazer, né? Então eles têm agora um próximo ano aí cheio de desafios, que é estudar, né, continuar estudando sozinhos, continuar frutificando naquilo que eles estão aprendendo, abençoar agora a igreja, né, porque a igreja abençoou com espaço, com luz, né, e eu tive aqui doando meu tempo para que eles pudessem agora abençoar a obra do Senhor, né? Então são frutos que agora a igreja mesmo vai começar a colher, né, e o reino do Senhor vai começar a colher frutos da vida deles aí, em nome de Jesus, amém? Então eu estava contando minha história, né, e aí eu disse que eu finalizei, né, esses ciclos, e, né, eu comecei a me identificar muito com essa palavra, né? Eu quero, além de ser um finalizador de ciclos, agora eu quero ser inabalável naqueles ciclos que eu estou, né, na minha vida, né? Porque eu tenho ciclos que eu não quero encerrar tão cedo, né? Então tem coisas que a gente faz, como eu disse, a gente se identifica num chamado e segue a vida fazendo ele. Se eu encerrar o ciclo, por exemplo, de tocar no Ministério de Louvor, ou é porque eu fui para o céu, ou é porque eu estou muito velho e não estou aguentando subir a escada. Mas se o pastor deixar eu tocar aqui embaixo, né, eu toco, não tem problema. Mas eu quero continuar, eu quero avançar nessa área, eu quero frutificar enquanto eu puder, sabe? Enquanto tiver fôlego de vida nos meus pulmões, igual o Salmo 150 diz, eu quero louvar o Senhor com aquilo que Ele me deu, com aquilo que Ele me entregou. O dom, o talento, a facilidade de aprender um instrumento, de conseguir cantar. Então, se eu tenho isso, eu dou para Ele, porque é Ele que me deu, né? E a gente tem que pensar assim em tudo, sabe? Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Você crê nisso? Tudo, sabe? Até o seu emprego, sabe? Então, se Ele te deu, honra Ele naquilo que Ele te deu. Faça o melhor naquilo que Ele te deu para fazer. Seja um emprego, seja um curso que você ganhou, seja o carro que você não tem, mas o ano que vem está vindo aí esse carro, seja a casa própria que você ainda não tem, mas o ano que vem também o Senhor vai te dar, e você tem que se mover através da fé. É a fé que vai mover você a ter essas coisas, né? O curso próprio, que alguns aqui quer fazer uma faculdade ou quer fazer um curso, está vindo aí também a oportunidade, você vai ter que agarrar ela com fé. Os empreendedores aí, o ano que vem, né, o Senhor já está preparando para você prosperar nessa área e ser uma referência nela, em nome de Jesus. Então, tem muitas coisas para conquistar, mas precisa de fé, precisa de constância. E aí você precisa se posicionar primeiro no reino de Deus. Se posicione primeiro no reino de Deus. E as outras coisas, elas virão sendo acrescentadas. Se posicione primeiro no seu chamado. E as outras coisas serão acrescentadas. Se encontre o ano que vem no seu chamado. Sabe? Se esse ano você está fechando aí, porque a gente gosta de dezembro, o pastor falou sobre isso domingo, a gente gosta de olhar para trás e ver o que a gente fez nesse ano. E se você enrolou o ano inteiro e não conseguiu se identificar em alguma coisa, eu vou te convidar a sentar comigo e falar assim, eu quero entender o que eu preciso fazer, sabe? Me procura, eu estou disposto a te ajudar nisso,
Se tiver alguém aqui pensando assim, estou disposto ao ano que vem você entrar em alguma coisa aqui na igreja e começar a fazer alguma coisa. Está na hora já. Ah, mas eu não sei o que. Então eu vou te apresentar inúmeros. Eu não vou nem tentar contar quantos ministérios que tem, porque são inúmeros que tem. São diversos, que trabalham no funcionamento do culto e que trabalham fora do funcionamento do culto. E aí, se você não se localizar em nenhum deles, eu vou orar para você se converter. Porque você vai encontrar, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios. A gente já está finalizando já, tá? 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 16 em diante. Eu gosto muito de falar de Paulo. Tem vários homens que tiveram, né, constância e permaneceram. Mas Paulo, ele, além dele ter sido exemplo, ele fala sobre isso, né, nesse texto aqui. E é muito legal a gente ler esse texto, né, porque a gente fala, quando a gente olha para esse texto, a gente fala assim, realmente eu preciso fazer mais. Realmente eu preciso ser melhor do que eu era ontem, do que eu sou hoje. Né, Paulo, se você lê, né, as cartas de Paulo, você precisa se sentir constrangido e falar assim, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor. E Paulo, ele fala muito sobre isso aqui, a gente vai ler, eu vou ler rapidinho, 2 Coríntios 11, a partir do verso 16, vai dizer assim, faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberia um insensato, a fim de que eu me orgulhe pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, e eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou quem os explora, quem se exalta ou quem lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte, repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus, 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei de jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai, Senhor Jesus, que é benigno para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha só, né? Paulo é um exemplo de uma pessoa inabalável, de um homem que seguiu sem parar, se encontrou num chamado, falou: eu sou apóstolo, fui chamado para ser apóstolo e vou botar para quebrar nessa área. E foi, né? Paulo foi e abriu igreja e pregou, evangelizou e viajou, e tudo isso que ele falou aqui, né, ele fez com uma convicção, que ele foi chamado para uma coisa,
que ele deveria ser constante naquilo que ele foi chamado e que ele não ia parar. Ou ele só ia parar de duas formas: ou morrendo, ou se ele ficasse incapacitado para continuar, através de uma prisão, nem a prisão, na verdade, parou Paulo, né? Porque dentro da prisão ele pregava, né? Então acho que realmente a única coisa que parou Paulo foi a morte física mesmo, porque foi um homem que teve uma convicção, olhou para o alvo, que é Cristo, e foi, né? Sem olhar para o lado, sem olhar para trás, sem olhar se as pessoas estavam olhando ele torto ou não. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em avançar, né? Nós precisamos avançar. E aí eu quero te falar uma coisa, né, para você guardar. Um aspecto que vai te ajudar a manter sua fé inabalável, né? E esse aspecto a gente vai, né, depois dele finalizar a mensagem. O aspecto da dependência em Deus. Então, para você manter a sua fé inabalável e constante e firme, você precisa ter dependência em Deus. A gente até conhece uma frase muito conhecida, né, que nosso país fala muito dela aí no 7 de setembro, né, que foi dito da independência do Brasil, né? Então, era dito independência ou morte, né? E aí eu criei uma frase, né, para que a gente use ela no reino, que é totalmente o oposto disso, né? A frase é assim, ó: seja dependente ou morra. Então você precisa ser dependente de Deus. Se você não for, você vai morrer espiritualmente e provavelmente carnalmente também, depois, humanamente falando, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? E não é só a morte física, não. A morte espiritual também, e a morte da alma, né? Porque a pessoa vai ficar em morte eterna, afastada de Deus, né? Então ela vai ter um lugar que a gente não quer ir, que a gente nem prega muito dele, porque a gente não quer ir para ele, e além da gente não querer ir para ele, a gente não está nem preocupado se a gente vai, porque a gente já aceitou Jesus e já é um salvo, amém? Então a gente nem fala muito do inferno aqui, mas ele existe, e é fato, né, que se a gente não estiver em Deus, a gente vai estar afastado dele eternamente, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? E essa frase ela precisa ser uma verdade na sua vida: seja dependente ou morra, porque se você, existe até um filme, né, e aí tu poderia até dar uma complementada aqui, ó, né, seja dependente ou morra tentando, né, que tem um filme, eu acho que é Seja Rico ou Morra Tentando, não sei se alguém conhece aí, mas aí, né, guarde essa frase para você: seja dependente de Deus ou morra tentando, porque a gente precisa ser dependente, a gente precisa entender que sozinho a gente não faz nada. Quantas pessoas você conhece que, como eu disse aqui, começou a fazer alguma coisa e parou no meio do caminho, né? E às vezes a pessoa parou, não parou só, às vezes era do ministério e parou não, sabe? Parou mesmo tudo, a vida, afastou de Deus, falou: agora eu vou buscar Deus lá em casa, né? E eu pago para ver se em casa busca mesmo. Dificilmente. E aí não posso falar 100%, porque Deus é que conhece os corações. Mas dificilmente uma brasa sozinha ela vai continuar acesa muito tempo. É por isso que a gente é comparado a brasas, porque quando a gente se ajunta, né, quando a gente está um pouquinho fraco, tem uma do lado ali queimando, nos ajudando a continuar acesa. E vice-versa, né? Tem hora que muitas vezes você que vai ser essa brasa aí que está queimando e vai estar acendendo outros do seu lado, né? E a gente, unidos, né, a gente vai vencer essa guerra, que a gente está em guerra, né? A gente fala muita coisa boa, mas a gente tem que ter consciência: existe uma guerra e a gente já está dentro dela. Agora não tem como voltar para trás, não tem como falar: não quero lutar mais não, né? Se você estiver lá no campo de batalha lá com a arma e o soldado inimigo estiver lá te vendo, você vai gritar: não quero lutar mais não, deixa eu ir embora. Tem como? Será que ele vai deixar você ir? Né? Se você estiver num ringue aí de MMA, na luta de boxe, a menos que você bata, né, falar que está desistindo, mas se você só parar de bater, você vai apanhar, né? E a mesma coisa no mundo espiritual. A gente já está nessa luta. Se você parar de bater, se a sua fé começar a ficar paralisada sem obras, você vai começar a apanhar.
E aí a hora que você começa a apanhar é a hora que dói, né? Porque aí as coisas começam a dar errado e você começa a se sentir sozinho, e aí vem o vazio, que eu já passei por isso. Às vezes eu estava triste com alguma coisa na igreja e eu parei por um momento. Uma única vez na minha vida eu parei por 3 meses. Eu comecei a tocar em ministério de louvor, como eu disse, com 13, e eu fiquei afastado de trabalhar na igreja 3 meses da minha vida, desde os 13 anos até hoje. Só 3 meses. Com exceção também do período, né, que eu cheguei aqui em setembro, né? E fiquei outubro, novembro, dezembro. 3 meses de experiência, né, para começar a tocar, atuar na igreja. Mas eu era frequente, né? Então eu estava em todo culto, escola dominical, só esperando eu ser liberado para trabalhar. Já estava com o coração disponível, né? Então eu nunca parei, sempre avancei, sempre continuei. E eu lembro dos 3 meses que eu fiquei afastado de fazer alguma coisa para o Senhor, porque eu queria, conscientemente, eu falei, não vou fazer mais não, estou chateado com a igreja, estou chateado com o pastor, e fiquei, sabe? Eu lembro que foi um período muito ruim para mim, vazio, sabe? Coração entristecido, nada estava bom. Às vezes ia no culto, né? Ainda era frequente, né? Ainda não fui tão desviado assim, né? Ia nos cultos, mas só não estava trabalhando. E o coração triste, sabe? Vazio. Por quê? Porque eu estava vivendo uma coisa que a Bíblia diz, que a fé sem obras é morta. E eu estava com a minha fé morta dentro de mim. E aí eu precisava mudar. Eu precisava me posicionar de novo. E aí, né, o 3 que está aí, né, que eu nem estava pensando nisso, olha, 3 meses. Eu voltei para a igreja e vivi uma das melhores fases da minha vida, né, que foi quando eu me posicionei, falei, não, agora eu vou servir o Senhor com intensidade, e fui batizado no Espírito Santo nesse momento que eu voltei. Então eu voltei um culto, no segundo culto que eu vim, e falei assim, agora eu vou me posicionar. Fui batizado com o Espírito Santo, e o Senhor, né, de lá para cá, né, cada dia mais tem escrito uma história linda na minha vida. Eu não conseguiria nem contar tudo aqui, de tanta coisa boa que o Senhor já fez, sabe? Eu só tenho que ser grato mesmo. Por isso que esse culto é um culto de ações de graças, para você saber que quando você se posiciona, que quando você é constante e o Senhor é contigo, as coisas vão bem, as coisas cooperam para o seu bem. Isso é uma coisa importante para a gente entender. Para você ter dependência em Deus, você precisa entender quem Ele é, e você entendendo quem é Deus, você nunca mais vai se achegar na presença dEle de qualquer forma. Você nunca mais vai vir para um culto pensando assim, que chato, eu vou num culto hoje porque não tem nada para fazer, sabe? Você nunca mais, quando o louvor começar a dedilhar aqui as notas, você vai chegar num banco desses aqui e vai ficar aqui assim, ó, olhando. E o louvor, e o céu caindo, e o céu descendo aqui, né, na vida de várias pessoas, e você assistindo. Não, nunca mais, quando você entender quem Deus é, você vai fazer isso. Porque quando você se posiciona diante de pessoas importantes, você não faz isso. Você não vai ficar na frente de uma pessoa muito importante e fingir que ela nem está lá. E aí você pensa aí na pessoa mais importante que você imagina, né? Uns vão falar um presidente, outros vão pensar que às vezes até o prefeito já é uma pessoa muito importante, outros vão pensar, sei lá, no seu patrão, porque às vezes você trabalha num emprego que você quase não vê ele, e às vezes o chefe ou o dono da empresa é uma pessoa muito importante. Você não se posiciona de frente a uma pessoa dessa de qualquer jeito, você não se põe na frente de uma pessoa dessa e finge que ele não está lá e fica fazendo outra coisa. A pessoa para conversar com você e você está lá mexendo no WhatsApp, né? Respondendo mensagem. Será que você faria isso com seu chefe te falando uma coisa importante numa reunião? Não faria, né? Pois nessa noite você está numa reunião com o céu. E o chefe da reunião está lá no trono olhando para cá, né? E ele está te falando assim, ó, e aí? Como é que você está na minha presença? Como que você está
quando você está na minha presença? Você vem de qualquer jeito? Você vem só por vir? Você vem, mas passa o tempo aqui fazendo outras coisas? Ou você se posiciona na frente daquele que é o Criador do céu e da terra de forma digna de posicionar? Você se posiciona naquele que te formou, né? Você já entendeu a complexidade que é o corpo humano? Como é que o coração bate sem parar a vida inteira? Não tem nada mandando ele bater, ele bate sozinho. Existe um comando no sistema nervoso central que, quando é formada a vida ali no óvulo, ele já, lá no DNA, ele já fala assim, ó, tum, você vai bater a vida inteira. E vai. E começa a bater. E o coração bate, a criança, o embriãozinho, né, já começa a se formar e vai crescendo, crescendo, e aquilo ali nunca mais para de bater. Olha que complexidade que é isso, né? Você não sente você respirando. Dá uma fungada aí. Você está respirando. Mas eu falei esse tempo todo aqui, né? Já tem 30, 40, quase 40 minutos que eu estou falando, e você nem percebeu que você estava respirando, né? É automático. Mas você só consegue fazer isso automático porque existiu alguém muito inteligente, com inteligência sobrenatural, que criou do barro, porque você não veio do macaco, tá? Você foi criado do barro, terra e água, e aí aquilo ali sozinho não ia acontecer nada. Só que aí o Senhor veio e falou assim, agora eu quero que ele seja como nós. E soprou fôlego de vida em você. E você passou a ser uma alma vivente. E a partir daí, né, você foi formado um ser semelhante a Deus, né? E aí você está aqui hoje. Você foi projetado para estar aqui hoje. Você foi planejado para ter nascido. Você não nasceu por acaso. E se você está aqui hoje, né, Deus está te chamando para ser um filho consistente, permanente e abundante na obra dele. Isso tem que te acender uma luzinha, meu irmão, minha irmã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ir para o céu. E aí eu não preciso nem falar o resto, né? Sem fé você não cumpre o seu chamado. Sem fé você não faz nada para ele. Sem fé você não ganha aquele parente seu que você quer que venha para a igreja, que está enfiado lá, sei lá, na bebida, na droga, no mundanismo. Sem fé você não consegue ganhar aquele vizinho seu que escuta aquele sertanejo que bate igual um sino na sua cabeça sábado e domingo. Sem fé você não vai fazer isso. Você só vai fazer isso com fé e com o Espírito Santo te ajudando. Então a gente tem que ter essa consciência. Então pega essa chave. Você precisa ter fé. E por fim, a gente já caminhando para o fim, muitas vezes a gente precisa entender que às vezes a gente vai precisar sacrificar coisas para que a gente tenha essa presença em nós abundante e constante. Eu estava meditando na palavra que, naquele trecho onde Davi estava levando a arca de volta, né? Nos carros de bois, e a arca desequilibrou, né? E quase caiu. E aí eu vi um pastor falando sobre isso, né? E eu não tinha pensado ainda nesse aspecto. Faz todo sentido que aquilo que era para facilitar o carregamento da presença de Deus foi aquilo que fez a presença quase se perder, que foram os bois. Então, o que aconteceu? Aquilo que era para facilitar, porque a arca ela poderia ser carregada pelos sacerdotes, né? Poderia ser carregada, mas eles preferiram colocar nos carros de bois. E aí, né, o boi tropeça, a arca quase cai, né, uma pessoa morre por causa daquilo, e aquilo que era um facilitador de carregar a presença teve que se tornar um sacrifício para reverter a situação, né? Então Davi teve que sacrificar depois os bois ao Senhor, né? E aí, né, quando a gente traz isso para a nossa vida, que vira uma chave, né, muitas vezes a gente está colocando algumas coisas para facilitar da gente carregar a presença de Deus, achando que está facilitando, né? E em algum momento aquilo ali vai fazer a presença se afastar se a gente não tomar cuidado. E aí talvez se você está pensando aí com você mesmo,
O que pode ser essas coisas? Eu vou te ajudar. Pode ser que você não tem tempo com Deus durante seu dia. Você deixa para orar só indo para o trabalho. Eu já fiz muito isso, reconheço isso diante dos irmãos. Você às vezes deixa para jejuar num dia que não vai ter coisa gostosa. É um facilitador, É difícil jejuar no domingo aí. Quem já jejuou no domingo, não precisa se manifestar, sabe que é difícil. Dia de comida boa, Toma café com coisa gostosa, almoça coisa boa, geralmente almoça junto com a família. Quem sabe você não tem lido a Bíblia, tem falado assim, eu vou ler um livro só e já tem a palavra de Deus ali citada ali, e não vou ler. Facilitadores para a presença de Deus, que muitas vezes vão fazendo a gente tropeçar e perder essa presença. O Senhor estava ministrando isso no meu coração. Não existem caminhos fáceis para o reino de Deus. Não existem caminhos, atalhos para você conquistar o reino de Deus. Paulo vai dizer que é como uma maratona, como um torneio. Só vai conquistar o reino de Deus aqueles que vencem. Só vai conquistar o reino de Deus aqueles que se esforçaram. Só vai conquistar o reino de Deus aqueles que se posicionaram. Só vai conquistar o reino de Deus aqueles que treinaram para fazer aquilo que fazem, Um corredor, para correr uma maratona de 50 quilômetros, eu sou educador físico, falo isso com muita clareza. Ou não vou falar maratona não, vou trazer para uma realidade mais próxima, mais simples para vocês entenderem. Um corredor de 100 metros, para correr uma distância daqui ali no FAP, no máximo 100 metros daqui ali no FAP, talvez menos um pouquinho, que é pouco. Qualquer um aqui consegue correr daqui lá, Ele tem que treinar, quando é para a Olimpíada, ele tem que treinar 4 anos para correr 100 metros. Olha só, 4 anos treinando, faz academia de manhã, corre de tarde, faz treino específico de noite. Atleta, para treinar para coisas assim que vai competir, treina 3 vezes por dia, irmãos. Eles ganham para isso, inclusive. Eles têm salário do governo no Brasil, por exemplo, Eles têm salário para viver daquilo, porque tem que treinar de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o ano inteiro. E quando a gente chama de periodização, Quando é periodizado, às vezes eles ganham folga de uma semana, do Natal até o Ano Novo, mas não pode comer muito pernil, não. Não pode comer muito pavê, não. Tem que dar uma maneirada ali, porque se ele sai ali muito daquilo que foi planejado, não ganha não, não consegue ter o mesmo rendimento não. Então é disciplina e é constância. E aí quando o cara faz isso 4 anos certinho, ele vai conseguir extrair o melhor dele lá naquela prova de 100 metros, E aí o Usain Bolt aí, que é um dos melhores aí que já existiu, Vai correr lá em 9 segundos, 100 metros. Se a gente tentar correr 100 metros, a gente faz em 20 segundos, morrendo, bufando. E é muita disciplina. Então a gente precisa ter disciplina e constância, se a gente quer ganhar o reino de Deus, se a gente quer avançar no reino de Deus. Amém? Amém? Se coloca de pé para a gente orar. Eu finalizo dizendo que o que Paulo disse em Romanos 12:2, para a gente sempre se policiar. Paulo ele foi dizer assim, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu declaro que em nome de Jesus, você sai aqui dessa noite inabalável. Sabe, se existia alguma coisa na sua vida tentando te parar, o pecado, ou tinha outra coisa tentando te parar, coisas, distrações do dia a dia, eu declaro que em nome de Jesus, essas coisas percam espaço, para que o Espírito Santo ganhe espaço dentro de você. Sabe, se te faltava fé para vencer alguma dificuldade, para vencer algum desafio que está diante de você, eu declaro em nome de Jesus que essa fé ela seja aumentada hoje, A gente vai ver que a Bíblia diz que se você pedir a Deus que Ele aumente sua fé, Ele vai aumentar. Então você precisa ter essa consciência. Se te faltava ânimo,
se te faltava vontade para buscar mais da presença de Deus, ou para compreender o seu chamado, eu declaro também nessa noite que você vai se encontrar, em nome de Jesus, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, a gente vai ministrar uma canção, vou ministrar uma canção aqui, e talvez você não conheça a letra, mas eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor é o único Senhor da sua vida, que o Senhor é o único Deus da sua vida, e que se você tiver essa consciência e buscar Ele para mais perto, você será inabalável. Amém? Amém. Pode fechar seus olhos. Que o Senhor ministre no seu coração nessa noite. Que o Senhor te ajude a entender que a obra dEle é mais importante do que qualquer coisa. Que as suas vontades devem ser diminuídas para que a vontade do Reino avance na sua vida. Para que o Senhor seja o Senhor eterno do seu coração. Aleluia, Senhor. Seja, Senhor, o nosso Senhor. Seja o único Senhor na nossa vida, Pai. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê a sombra que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Você pode pedir mais fé? Peça isso. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê a sombra que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não te louvará, Senhor? Quem? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem te louvará? Quem não temerá ao Rei? Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor da minha vida. Oh. Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Que ele seja o único Senhor na minha vida. Que ele seja o único Deus na minha vida. Eu não quero adorar outros deuses. Eu não quero adorar o dinheiro. Eu não quero adorar um emprego. Eu não quero adorar uma pessoa. Eu não quero adorar coisas. Eu não quero adorar um templo. Eu não quero adorar um espaço. Eu não quero adorar um bem material. Não, Senhor, eu quero adorar somente o Rei, o Deus Todo-Poderoso. Sim, Senhor. Que o Senhor seja o único no meu coração, Pai. Que o Senhor seja o único no coração da Tua igreja, Pai. Que o Senhor seja, Pai, a nossa maior paixão. Que o Senhor seja o nosso maior amor, Pai. Oh, Senhor, e aqueles que ainda não sentem que o Senhor é,
Nessa noite, Pai, eu oro para que essa chama seja reacesa. Eu oro, Senhor, para que uma nova paixão seja dada nesses corações que ainda não sentem isso. Eu oro, Senhor, para que o primeiro amor seja restabelecido. Eu oro para que o primeiro amor seja renovado. E você que trabalhava na obra de Deus e parou, você vai voltar. Ei, rabaxere, rabassai. E você que ainda não trabalha, você vai começar. Existe uma chama dentro do seu coração. O Espírito Santo manda te lembrar que essa chama, ela está aí. Essa brasa, ela está aí. Ela precisa somente ser reacesa. E nessa noite, Senhor, a tua igreja quer se posicionar. Inabaláveis, inabaláveis, constantes, abundantes, Senhor. Porque eu quero ver, Pai, essa cidade o ano que vem sendo transformada pela tua glória. Eu quero ver, Senhor, as pessoas ao nosso redor serem transformadas pela tua glória, Pai. Eu não aceito mais, Senhor, que as pessoas nos vejam comuns. Mas eu quero, Senhor, que elas nos vejam como arcas da tua presença, Deus. E nós seremos essas arcas. Você será essa arca onde você colocar a planta dos seus pés. Você será essa arca que carrega a presença do Deus Altíssimo. Você não vai mais andar de qualquer jeito. Você não vai se chegar mais aqui nesse culto de qualquer jeito. Você não vai chegar aqui na presença do Rei e fingir que nada está acontecendo, não. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, e nós o adoramos. Nós o declaramos Rei do nosso coração, Rei das nossas vidas. Ei, rabaxá, rabacê. O Senhor falou, o pastor falou aqui domingo passado sobre celebrar o Senhor Jesus. E nós estamos aqui para celebrá-lo, Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, porque se a gente vir aqui, Pai, e fingir que o Senhor não está aqui, a gente está vindo em vão, Pai. A gente está vindo aqui, será que para fingir que existe um Deus? Será que a gente está vindo aqui para fingir que é cristão? Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do seu povo. Eu consigo sentir, Espírito Santo. Eu consigo sentir a agonia do coração do Senhor, porque o Senhor acredita em cada um de nós. E nós muitas vezes, Senhor, não temos correspondido, Senhor, ao que o Senhor tem pedido de nós. Oh, Espírito Santo, não deixe que essa igreja seja uma igreja de pessoas mornas, que o Senhor está a ponto de vomitar. Não, Senhor. Seja, Pai, que nós sejamos quentes, que nós sejamos chamas vivas, brasas vivas, que vão acender não somente essa cidade. Eu declaro, Senhor, que essa igreja vai ser conhecida nessa nação como uma igreja que declara o nome de Jesus como Senhor e Salvador, como uma igreja que carrega a glória, a honra do Senhor. E eu quero que você finalize essa oração comigo dizendo assim: eu sou, mais forte, eu sou inabalável. Eu sou inabalável. E agora, de agora em diante, diga, de agora em diante, eu vou ser a arca que carrega a presença de Deus de forma abundante. Você crê nisso? Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Ele. Amém, Jesus, nós te glorificamos nessa noite. Nós te glorificamos, Deus. Seja a nossa maior paixão, Jesus. Senão não tem sentido a gente se colocar na presença de um ser tão incrível, tão grande, que nos amou tanto, e ficar fingindo que nada está acontecendo. Ele é Deus. Amém?